Então, o nosso próximo passo é, vamos pegar o GPT que a gente criou e vamos pedir para que ele nos ajude a criar o nosso projeto, tá? Ele detalhe para a gente as etapas que a gente vai precisar seguir para que a gente possa ter o mínimo de controle disso, tá? Vamos lá? Antes disso, vamos falar um pouco de como se organizar, tá? Principalmente você que está chegando agora, você que não gerenciou nenhum grande projeto ainda, né? Quando você pega um projeto com muitas etapas, a primeira coisa que é comum é você se atrapalhar, né, com o que tem que fazer, com o que é que precisa ser feito, o que é que depende de quê, né? Então isso é muito comum e é muito fácil você se perder e acabar não entregando nada. Então, eu vou dar algumas dicas de como você, de maneira simples, né, se organizar quando você tiver um projeto de dados para ser executado, tá bom? Vamos lá para o nosso Notion e aí a gente vai esboçar uma coisa mais resumida e depois a gente entra no nosso projeto novamente, tá? Vamos lá. Quando a gente tem um projeto, tá? Vou até usar o Miro aqui. Geralmente a gente tem um projeto, tá? Ele é um entregável maior, né? Então você tem um projeto completo. Esse projeto, ele é composto por várias outras, né, tarefas. Essas tarefas geralmente têm algo que chamamos de subtarefas, tá? Então essa é um pouco da arquitetura, da hierarquia que você tem dentro de um projeto, né? Então você tem um projeto que tem uma tarefa e uma tarefa tem uma subtarefa, né? Existem várias formas de você fazer um planejamento, né? E algumas metodologias. Ah, você pode fazer um planejamento completo de cascata, né? Onde você vai definindo exatamente quanto tempo você vai executar em cada tarefa, para assim você saber, ó, depois que terminar essa tarefa, eu faço essa e sigo para aquela e tal. É uma metodologia, né? Muitos vão dizer que não dá muito certo e eu concordo com parte disso, né? É muito fácil você quebrar essa cascata rapidamente, assim, do primeiro problema que você encontrar, todo aquele planejamento de dias certinho, né? Você acaba quebrando, né, no meio do caminho. Então, isso é um problema. Outra planejamento que você faz, outra forma, é você ir fazendo sprints, né, no modelo ágil. Então você cria uma história, essa história vai gerar algumas atividades, essas atividades vão sendo priorizadas, né, de acordo com o entendimento da equipe e vão seguindo sprint a sprint, tá? É outra forma. Mas como você está lidando sozinho, né? Vamos supor que você está lidando com um projeto sozinho ou um projeto de menor escala que não tenha tantas pessoas envolvidas. Uma forma de você se organizar fácil é o seguinte: pega o seu projeto, tá? E dele você vai criar marcos, tá? Que são uma parte de um projeto. Então imagine que você tem um projeto, que é o nosso caso aqui, né? A gente tem um projeto de uma arquitetura. É um projeto de arquitetura de dados, é um projeto enorme, né? De acordo com o nosso desenho aqui, olha quantas etapas a gente vai ter, quantas integrações teremos, tá? Então, são muitas etapas. Então, pega esse projeto e separa em marcos, tá? Separa em marcos menores. Então, você vai separar marco um, marco 2, etapa um, etapa 2, algo nesse sentido. Então, você já pode começar a separar, como por exemplo, etapa um, né? Qual vai ser a etapa um desse projeto? Bom, no nosso caso, a etapa um desse projeto foi uma introdução e planejamento, né? Qual é a etapa 2 do projeto, né? Então, a etapa 2 do nosso projeto é implantação da infra inicial. Então, a gente vai fazer a implantação de toda a infra, tá? Qual seria a etapa 3? Etapa 3 a gente pode determinar que vai ser primeira integração. Então, a gente pode falar de qual vai ser a primeira integração. Ou a gente já pode determinar aqui que será a integração, o commerce, por exemplo. Etapa 4
pode ser integração, a gente pode botar aqui integração e visualização, e-commerce, né? Então, algum momento que você vai entregar aí parte do e-commerce, tá? A etapa 4, integração e visualização do Bling, por exemplo, tá? A 5, da próxima atividade, pode ser integração e visualização do Google Analytics, por exemplo. E aí você vai quebrando o seu projeto em marcos, né? Você consegue saber que dentro desse projeto você tem projetos menores, né, que podem ser considerados como um projeto. Então, fica mais fácil, porque assim você sabe quais são os grandes entregáveis que você vai ter dentro desse projeto. Quando você tiver isso, aí você vai planejando aos poucos, tá? Em vez de você sentar e já definir exatamente data para cada um, você pode até definir expectativas, né? Ah, eu tenho a expectativa da primeira etapa ser concluída com 1 semana, a segunda etapa ser concluída com 2 semanas, e aí você vai flegando exatamente quanto tempo, mais ou menos, você espera dedicar para cada etapa. Pode ser, tá? Só não se prenda a datas específicas. Olha, eu vou começar tal dia e terminar tal dia, porque é muito fácil que essa data não seja cumprida e que você acabe gerando mais uma frustração e dizer assim, ah, eu não estou conseguindo seguir com o projeto ou o projeto está atrasado. Na verdade, foi um mau planejamento, né? Por falta de não conseguir planejar, prever todas as ações, tá? Então, depois que você tiver o primeiro marco, aí sim você pega e define as etapas, tá? Então, aí você vai definir tarefa 1, a tarefa 2, tá? E aí você começa a organizar seu projeto dessa forma. E a cada tarefa, em vez de você sentar e escopar todas as tarefas, no sentido de dizer assim, ah, eu vou documentar todas as tarefas do meu projeto completo, não, calma. Defina os marcos, as tarefas das atividades, dos marcos mais para frente não precisam ser definidos agora, não precisa. Não precisa detalhar exatamente o que será feito em cada etapa. Pode ter um resumo, dizer assim, olha, nessa etapa a gente vai fazer isso. Mas a etapa que tiver execução e a próxima etapa, idealmente, tá? Aí você detalha as tasks. Então, nessa task eu vou executar isso, nessa task eu vou executar isso. Então, sempre dedique esforços para as tasks que estão no momento, né? Não precisa documentar todo o seu projeto daqui para frente. Documente as tasks que estão em execução, porque senão a gente acaba caindo naquele erro de estar sempre em planejamento. A gente passa o tempo todo em planejamento e nunca sai do lugar. Não é, o foco não é esse. Então a ideia é que a gente defina marcos, que a gente defina tarefas específicas daqueles marcos que serão executados e daqui para frente a gente vai tocando, enriquecendo esse projeto ao longo do tempo, tá? Então, essa é uma ideia de organização que funciona muito bem para mim, tá? Imagino que funcione também para você, que principalmente se você estiver trabalhando sozinho, né, em algum projeto que envolva muitas atividades, vale a pena começar a fazer esse tipo de trabalho. Beleza? Vamos lá então, vamos criar o nosso projeto dentro do Notion, tá? Você que nunca usou o Notion, eu te convido a utilizar. Mas aqui a gente vai criar uma página, tá? Então aqui dentro dessa página projeto Data Analytics a gente vai adicionar uma nova página aqui. Quando a gente vier aqui ele tem alguns modelos, tá? E a gente projetos, ok, tá aqui, projetos e tarefas, tá? Então a gente vai ter essa página de projetos. Adicionar o meu espaço dentro de Analytics CF. Então, perceba que ele trouxe um modelo aqui tá bem cheio de coisa, tá? E vou arrastar para dentro aqui do projeto. Então, aqui a gente vai começar a trabalhar em cima desse modelo, porque aí já facilita muita coisa, tá? Para a gente não ter que criar tudo do zero. Vamos lá.
Primeira coisa, eu vou apagar isso aqui, tá? A gente não precisa necessariamente disso aqui. Eu vou apagar todas essas atividades e projetos, tá? Tarefas e tudo mais. Então, quando a gente vier aqui em projetos, vamos apagar tudo isso, tá? Tarefas a gente apaga também. Então, tá tudo limpo, tá? Ele já tem até algumas visões aqui que já ajuda a gente a não ter que criar tudo do zero. Então, tem os projetos aqui que a gente pode começar a criar. Vamos lá. A gente já tem a nossa base que a gente vai trabalhar, tá? Vamos seguir com os campos que ele já tem planejado aqui e depois a gente personaliza um pouco mais isso, né? Não é o foco agora a gente gastar energia com isso, tá? Vamos começar fazendo o seguinte. Eu já criei alguns tópicos para esse projeto. Como eu falei para vocês, alguns marcos, né? Então a gente tem a primeira etapa, que é uma parte de introdução e preparação. Ela tem duas partes, essa parte que a gente está gravando agora, que é a criação do co-host e planejamento, e o primeiro vídeo que já foi feito. A gente tem a segunda parte, que é a parte de preparação da infra, ela terá três partes, né? Então vai ser dividida entre três momentos, tá? A gente vai ter as primeiras integrações, que é a parte de e-commerce, que a gente fala de Bling também. Já tem as primeiras análises, e aí esse ciclo vai se repetir, né? Porque aqui a gente está falando de e-commerce Bling, a gente faz as análises de e-commerce Bling e depois a gente segue para as próximas APIs e endpoints, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo isso aqui que eu já fiz, tá? E vou trazer aqui para o nosso GPT. E vou dizer o seguinte: me ajude a construir o planejamento do projeto. Eu já criei algumas etapas e atividades, mas precisamos enriquecer com o restante das atividades. Quero considerar cada grande integração como um projeto. Exemplos: projeto 1, integração Bling. Projeto 2, integração e-commerce. Quero inicialmente definir somente grandes projetos e etapas principais, sem detalhar sem detalhar todas as atividades. Iremos fazer isso aos poucos, tá? Então vamos ver o que é que ele segue o que tenho por enquanto. Vamos ver o que é que ele retorna para a gente com base no que a gente já trouxe, tá? Então, ele está dizendo que o projeto está bem estruturado, podemos continuar detalhando as atividades, as etapas e grandes projetos de forma modular, tá? Então ele vai continuar na base do que eu já tinha até feito, tá? Então, vamos lá. Vamos começar então criando os projetos, até com base no que é que a gente já tem, tá? Então eu vou só criar uma nova aba aqui e vou ver. Primeira coisa que a gente vai criar são os projetos, tá? Então, vou vir aqui novo projeto. Então, qual é o primeiro projeto que temos aqui, tá? É o projeto de introdução e planejamento. Que é o projeto que está em andamento. É o que a gente está fazendo agora, tá? Então eu vou botar aqui como responsável o Cláudio. A gente começou esse projeto ontem, tá? Aqui a gente tem como colocar uma data de término também. Então a expectativa é que a gente termine essa parte de planejamento hoje, tá? Ele tem um resumo, tem uma parte de evolução, se está bloqueado ou não, e se tem alguma prioridade, né? É uma prioridade do tipo médio, vamos dizer assim. Sobre o projeto, aqui a gente vai detalhar o que a gente vai fazer nessa etapa. Então,
vamos colocar aqui, tá? Outro ponto é que eu vou chamar também de etapa 1 aqui. Dentro dentro desse projeto, perceba que ele já me traz aqui a parte das tarefas, né? Então, a gente já consegue criar tarefas para esse projeto. Então, vamos criar as tarefas aqui, ó. Abertura e sobre o projeto. Eu já vou criar como concluído, tá? Então, a gente vai trazer aqui de quem é o responsável por essa atividade, qual foi o prazo dela, qual foi a prioridade dela, tags, completado em também 23, atraso não tem, né? Está bloqueada por alguém também não. E dentro dela ainda posso adicionar subtasks. Não é o caso agora, tá? Então, a gente não vai esquentar a cabeça com isso agora. Vamos criar uma segunda tarefa aqui, que é a tarefa de sobre a empresa em análise, tá? Então também o prazo foi esse, foi baixo, o responsável sou eu, né? Já está concluída, foi completada em, beleza. Próxima tarefa. Próxima tarefa foi visão geral do projeto, tá? Então a gente já tem aqui tarefa, visão geral do projeto, o responsável, também os prazos. Eu poderia ter criado também uma tarefa só, tá? Então não seria um grande problema ter criado uma tarefa só para isso. Beleza? A tarefa que está em andamento agora, e aí eu vou criar uma só, é a tarefa de criação criação do co-host e o planejamento do projeto, que é o que a gente está fazendo agora, tá? Então vamos criar essa co-host, tá? O prazo para a gente terminar isso é hoje. A expectativa é essa, 24, tá? Prioridade é uma prioridade média, enfim. Uma coisa que eu gosto de fazer, e aí vale a pena, é a gente criar um indicador aqui, tá? Eu vou adicionar uma propriedade. Essa propriedade vai ser de estimativas. Aqui não, que ele já vem com algumas coisas mais específicas. Eu vou criar uma de número mesmo e vou chamar de horas de desenvolvimento, tá? Então, essa hora de desenvolvimento, a gente vai colocar aqui a quantidade de horas que a gente dedicou para isso, tá? Então, vou colocar um timezinho aqui. Para essa etapa, a gente vai gastar, em média, 2 horas, tá? Eu vou colocar aqui. Para essas atividades, as horas de desenvolvimento, a abertura sobre o projeto, eu vou colocar 0,3. Aqui também 0,3. E aqui 0,4. Tá? Só para completar uma hora, esses 3 blocos aqui. Então, eu já criei aqui o primeiro projeto. Eu já sei quanto ele está de andamento. Então, a gente tem 75% do projeto concluído. Tá? E a gente tem uma atividade pendente. Uma coisa que a gente pode adicionar aqui, que para resumir, é a quantidade de horas que é a soma dessas atividades. Tá? Então, eu posso vir aqui, ó, e a gente vai criar uma tarefa de roll-up, tá? Então, o que é que eu vou trazer disso aqui? Eu vou trazer, cadê? Editar a propriedade, de tasks, tá? E aí eu vou trazer horas de dev e vou trazer aqui a soma disso, tá? E vou chamar de total horas. Então, a gente já sabe aqui que eu gastei 12 horas, né, no total. Foram 12 horas mesmo? Não deveria, né? Aqui é porque ele está trazendo um número inteiro. Deixa eu editar essa propriedade aqui. Número com vírgulas, tá? Então a gente vai colocar aqui 0,3, 0,3, aqui também 0,3 e aqui 0,4. E assim ele fecha aqui 3 horinhas. E foram 2 horas nessa e 1 hora nessa aqui, tá? Então aqui a gente já tem o nosso primeiro projeto criado, tá? Então quando a gente volta aqui projeto, a gente já tem o nosso primeiro projeto em andamento. E aí a gente pode ir criando os outros projetos, tá? Então a ideia é vamos começar criando todos os projetos,
etapa 2, etapa 3, aí eu venho aqui etapa 4, a etapa 5 diante aqui ele já criou para mim também, então aqui ó, com base no que a gente já fez, ele já criou a etapa 5, integração com o Google Analytics e Google Ads, etapa 6, olha, etapa 7, integração com Brevo e Watt. Etapa 8, já criou uma que é diferente aqui, ó, otimização e integração final de dados, né? Finalização e apresentação dos resultados, etapa 9. Tá? Então, já criou aqui bastante estrutura, até com as atividades que a gente já pode fazer, tá? Então, só que tem atividades dessas que ainda estão em planejamento, né? Na verdade, a grande maioria. Então, deixa eu selecionar tudo aqui e vou alterar só os status que vão ser bem planejados. Então, eu tenho esse projeto em andamento, os demais estão planejados, tá? Eu posso selecionar todos aqui e adicionar como responsável a mim. Datas, aquilo que a gente falou, não vamos definir agora. Obviamente, a gente pode definir marcos específicos, mas a gente não vai definir nada de datas agora travado, né? Talvez aí a gente pode avançar um pouco mais só para a preparação da infra seguinte, já que a gente já tem as atividades dela, mas vamos aos poucos, tá? Então tá tudo planejado. Aí a partir disso a gente já consegue ver o cronograma, por exemplo. O único que tem data específica é esse projeto, as outras não tem, mas a gente já conseguiria ver aqui quando a gente for definindo as datas, o que é que foi feito em cada um. Tem um quadro também onde você pode ir arrastando aqui um Kanban, né, onde você pode acompanhar tudo isso. Todos por status, então ele começa gráfico não está disponível, né? Então a gente consegue criar diversas visões aqui desse projeto, beleza? Vamos só detalhar um pouco então nossa próxima etapa, que vai ser o nosso próximo vídeo. Acho que vale a pena a gente falar sobre ele. A gente detalha quais são as atividades que a gente vai fazer e assim a gente já começa a controlar e planejar melhor esses tempos, tá? Então, de datas, a expectativa é que a gente comece isso na quinta-feira, tá? E a gente termine essa parte de infra inicial na segunda-feira. Então, vou colocar uma data de término aqui, segunda-feira. Só expectativa, sem frustração, caso isso não ocorra. É uma prioridade alta, porque é fundamental que a gente tenha essa etapa concluída para que a gente possa avançar com o projeto. Vamos falar sobre o projeto. Então, o projeto aqui iremos começar a preparar a nossa infra, tá? E as tarefas que teremos aí para esse projeto, tá? Então, vamos começar a criar algumas tarefas aí na parte de não iniciar. Quais são as tarefas? A primeira delas, que a gente pode chamar de parte 3 aqui, que é análise de ambiente, levantamento de custo e definição da infra, tá? Então, a gente pode criar uma tarefa aqui chamada de parte 3, análise cloud, custos e qual é a outra etapa que a gente colocou lá? Definições da infraestrutura, tá? Dentro dela, a gente pode, além de colocar como os responsáveis certinho, a gente pode definir os prazos. Vamos colocar essa atividade como prazo para sexta-feira. É uma prioridade também, prioridade média. Completado ainda não tem. Horas de desenvolvimento a gente vai colocar depois que a gente concluir essa atividade, mas dentro dela eu posso criar subtasks, tá? Então a gente pode criar aqui subtasks, tá? Que seria, nesse caso, esses carinhas aqui. Então, nova página, levantar custo, aí a gente adiciona aqui nova página, tá? Nova subtask, definição da infra. Tá? Então a gente já tem aqui todas as subtasks desse projeto. Tá? Então como é que ele está, o que é que a gente tem de cada atividade.
E o legal é que de cada atividade dessa a gente pode adicionar descrições aqui do que tem que ser feito, de documentações que foram realizadas e afim. Então ele é uma ferramenta super completa, somente para gestão, tá? Uma outra atividade que a gente vai ter dentro desse projeto também, que é a parte 4, a gente tem aqui a preparação do bucket, né, subir a parte de redes, a parte da instância do S2 de Postgres, né, a gente vai criar o banco de dados. Então vamos chamar ela de parte 4, provisionamento da infra de banco, Briefer e Metabase. Então, é a atividade que a gente também vai executar, tá? Ela tem uma atividade de Cláudio, tá? Não vou definir prioridade agora, sei lá, talvez média. O prazo dela, a gente deve terminar isso na sexta-feira, tá? Então, a gente já tem um planejamento inicial aqui dessa atividade. Eu posso vir aqui também, copiar aqui e colar aqui, ó. Parte 4, é o que a gente vai fazer nessa atividade. A próxima tarefa já é provisionar o EC2 per flow. Então aqui a gente já vai. Parte 5, provisionamento da infra de Airflow. Tá? Então a gente também abre essa atividade. Responsável, prazo. Aí a gente vai deixar isso para segunda-feira. Tá? Prioridade média. E aqui a gente já pega toda essa parte aqui e já coloca aqui também como atividade. Ou eu posso criar subtasks, tá? O que for melhor. Então aqui ele já começa a ter a parte de evolução dele em funcionamento. Então a gente já tem uma atividade em andamento, um planejado, tá? E aqui a gente começa a ir avançando nossos projetos e as nossas atividades. Veja como já está aqui a etapa 2, né? Em funcionamento, tá? Que a gente consegue mudar de trimestre, eu quero semana, por exemplo. Tá? Então, olha aqui como fica legal. Cadê? Aqui. Então, a gente já tem aqui bonitinho as semanas. Deixa eu ver mês. Olha como fica. Então, a gente já sabe como está o andamento do nosso projeto. Tá? Você pode vir aqui e já marcar, né, datas específicas. Eu penso em tais e tais datas, para você já ter um pouco desse mapa. É legal, só não se prenda essa data para sofrimento aí, caso não dê certo. Tá bom? Então, esse é o Notion, a gente começa a enriquecer ele com o nosso projeto. A gente vai usar muito essa ferramenta para ir entendendo o que é que falta, o que é que não falta. Por mais que a gente tenha definido aqui etapas, né, de forma sequencial, não necessariamente a gente vai respeitar essa sequência. Algum momento aqui a gente vai reavaliar se, por exemplo, eu não posso começar logo com Brevo, ou eu não falo logo com o Meta Ads antes do Google Analytics. Então a gente pode tomar essas decisões, né? Então as etapas não necessariamente são a ordem cronológica do projeto, mas sim partes, tá? Então, esse foi um pouco do projeto de hoje. A gente é fundamental que você estiver executando qualquer tipo de atividade, de projeto, até que ele seja pequeno. Documente as atividades, documente as entregas, documente as etapas que você vai seguir para concluir esse projeto. Ajuda muito para que você não se perca, né, durante esse processo e para que você tenha um mínimo de controle do que falta, do que não falta, você documenta bem ali o que foi feito, o que não foi feito, porque justamente você consegue, além de colaborar, algum momento a gente pode inserir pessoas para colaborar com a gente dentro desse projeto, tocando, tá? Fiquem à vontade. Essa foi o segundo dia aí, o dia de planejamento do que a gente vai fazer daqui para frente. Eu já estou ansioso para a gente começar a fazer, botar a mão na massa e começar a subir essa infra. É muito legal a gente ver como é que é fácil a gente subir infra, principalmente usando o GPT como apoio, tá? A gente vai usar muito ele. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre custos, tá? Então, vamos entender um pouco a cloud, entender um pouco a AWS no sentido de custo. Eu sei que para muitos é um perigo, né? E de fato é,
mas se a gente souber exatamente como está pisando, dá para você já ter alguma coisa na AWS, dá para você ter alguma coisa na GCP, na Azure, sem você sofrer tanto. Então, vamos pensando um pouco nisso, é muito legal, tá? E aí no próximo vídeo a gente detalha isso melhor. Valeu, um abraço e até lá.